Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Nestes dias estamos falando sobre família. Durante todo este mês de maio estamos tratando sobre família, aprendendo sobre família e buscando viver a nossa realidade familiar segundo aquilo que as Escrituras nos ensinam. É importante buscarmos na Bíblia qual a referência para a família, para a nossa família, pois assim estaremos vivendo segundo aquilo que Deus realmente quer para nós. Não o ideal imaginário que os filmes românticos apresentam, nem o caos que muitos tentam impor como realidade familiar. Pela Bíblia, nós vivemos a família como ela é. E hoje eu quero tratar com vocês a partir do seguinte tema: o que significa ser uma família feliz? Já por várias vezes, em outras ocasiões, aqui por este canal, nós estudamos sobre família, sempre tomando como ponto de partida o Salmo 127, o Salmo 128, que são textos que apresentam um ideal de família muito interessante. Ali no Salmo 127, por exemplo, nós lemos nos versículos 1 e 2 que o salmista primeiro diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Depois ele vai dizer que a nossa família é fruto da providência de Deus, mostrando, portanto, que Deus tem o domínio sobre a nossa estrutura familiar. Ele diz que os filhos são uma providência de Deus para os pais e não simplesmente uma realização paterna. Os filhos são frutos da bondade do Senhor para a família. Quando continuamos no Salmo 128, o salmista vai dizer que a família feliz é fruto de uma providência divina. Igualmente, é algo que Deus nos concede, é uma bênção que o Senhor nos dá. E aí ele vai apresentando aqui que a promessa de uma vida feliz passa por um trabalho satisfatório, passa por uma família estruturada e é algo que percorre toda a vida da pessoa. De modo que a realidade familiar está central dentro dessa perspectiva de Deus para a vida humana. Quando olhamos para esses textos, nós podemos imaginar aqui o que é ter uma família feliz. Mas como que isto não é uma realidade? Como que isto é tão difícil de ser aplicado na realidade familiar de muitas pessoas, de muitos casais que compõem as igrejas, que fazem parte da família cristã? Por que é tão complicado? Por que é tão difícil viver isto aqui que as Escrituras apresentam? O grande problema é que o conceito de família que é popularmente apresentado, que é transmitido aí pela mídia, o conceito de família que é popularizado não é o conceito cristão. Aquilo que nós estamos acostumados a ouvir nos meios de comunicação não é aquilo que a Bíblia apresenta como a realidade familiar de fato. A família dos filmes, a família das propagandas, né? A família daqueles comerciais de comida não é a família que a Bíblia apresenta. Esses conceitos aí, eles geram uma expectativa que na prática não existe. Por exemplo, os pais sabem que os filhos nunca serão lindos e perfeitos a vida inteira, né? Às vezes podem até ser lindos, mas perfeitos nunca serão. Coisas que não se dizem, que não se diz aí nas propagandas, coisas que não se diz nos filmes românticos. Do mesmo modo, o relacionamento conjugal também não é uma relação simples que vai acontecendo de uma forma espontânea, sem que ninguém faça esforço
para que ela seja de fato vivida como a Bíblia apresenta e vivida de forma satisfatória. Na verdade, tudo isso exige esforço, exige compromisso, exige dedicação, exige um conhecimento das Escrituras. Quem busca viver um ideal familiar, tomando como ponto de partida esses conceitos que estão apresentados fora da Bíblia, normalmente costuma incorrer na frustração, costuma incorrer na falta de expectativas, costuma incorrer na decepção e daí por diante. De modo que não é este o caminho ideal, não é este o caminho que de fato vai nos levar a uma realização familiar segundo aquilo que a Bíblia apresenta, né? Muitas famílias vivem imersas na angústia, no rancor, na decepção. Muitos criam resistência uns aos outros, vão criando um sentimento de desprezo, de distanciamento uns dos outros, porque o seu cônjuge, porque a sua família não atingiu aquilo que elas esperavam que fosse oferecido, que não atingiu aquilo que eles buscavam quando se casaram. Meus irmãos, meus queridos amigos, o ideal familiar, na verdade, passa por uma relação de sacrifício, de mutualidade, de cumplicidade, de renúncia, de perdão, de levantar, de cair, de levantar, de ajudar o próximo, de entender o outro como ele é. O ideal familiar, segundo as Escrituras, passa por uma condição em que se vive a vida familiar segundo ela é. Não aquilo que se idealiza, mas aquilo que a família é, formada por pessoas pecadoras, formada por pessoas que são limitadas, mas que no entanto estão buscando viver segundo as Escrituras. Por isso que devem ser perdoadas, por isso que devem ser ouvidas, por isso que devem ser toleradas, por isso que devem ser ajudadas umas às outras. O ideal da vida familiar, irmãos, é aquilo que Jesus nos ensina. Quando olhamos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus não está falando aqui de família, mas ele está dizendo que vai nos preparar lugar, né? Vejam só, Jesus não esperou que nós nos tornássemos perfeitos, Jesus não esperou que nós resolvêssemos todos os nossos problemas para que Ele nos amasse e nos preparasse lugar. Ele guardou o nosso lugar como somos, do jeito que nós vivemos, com as nossas fraquezas e os nossos pecados. Ainda assim, Ele nos amou incondicionalmente. A vida familiar passa por essa perspectiva, irmãos. Amar o cônjuge, amar os filhos como eles são e não como desejaríamos que eles fossem. Assim, nós seremos, de fato, uma família feliz. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.